Days Gone não é sobre zumbis, é sobre o que faz alguém continuar vivendo quando tudo acabou. Você procura um sentido, algo que te guie e te oriente? Aqui temos um motoqueiro que pode ir até os confins do inferno para achar sua amada, o que se torna um símbolo de força, fé e esperança, o motivo pelo qual ele levanta todos os dias e não desiste, que não importa a dificuldade que tenha que atravessar, passar por criminosos ou frenéticos, nada vai impedir dele encontrar sua amada. Quando eu abri a votação aqui no canal para escolher o próximo jogo, alguém votou em Days Gone, e sendo sincero, isso aqueceu meu coração. Ele se tornou um dos meus jogos favoritos da atualidade. Ele é perfeito? Longe disso, mas sua mistura de história com narrativa envolvente e uma gameplay muito divertida e dinâmica fez o jogo passar de um jeito que não via há muito tempo. O jogo me fez jogar 80 fucking horas como se não parecesse absolutamente nada. Hey, that's pretty good. Então apreciem minha bela voz enquanto faço a narrativa dessa obra-prima de videogame. O jogo tem 92% de aprovação na Steam, e embora no Metacritic ele tenha apenas 71 pela mídia especializada, carrega um enorme 8,5 de nota da comunidade. That's what I'm talking about! That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! The GOAT! É um jogo que foi extremamente prejudicado pela decisão de lançar inacabado, tipo Cyberpunk, e bem, acabaram pagando um preço. Recentemente saiu um remaster, e para quem ainda não jogou, fica aqui minha indicação. Ele não foi o tipo de jogo que agradou de primeira, mas com o tempo, mais e mais pessoas foram caindo na graça do game. A venda de quase 9 milhões de cópias não me deixa mentir. Ah, e se você quiser participar e selecionar os próximos jogos, eu sempre estou pedindo opiniões lá na comunidade, então se inscreva aqui no canal e participe, e já vai deixando o like na confiança. Eu particularmente acho que ele foi um jogo injustiçado, e olha que eu estou desconsiderando o fato de ele ter sido lançado totalmente quebrado, nível Cyberpunk. Facilmente você acha vídeos de como ele estava beirando o injogável no lançamento. Haviam muitos bugs, mas no fundo, lá dentro continha uma grande história. Uma verdadeira joia bruta que no decorrer do tempo foi sendo lapidada. E digo mais, ele tem um dos maiores plot twists da história dos jogos. Mas você só vai descobrir jogando todas as missões secundárias. É um prêmio para quem se dedicar. Bem, não é um vídeo meu se não tiver contexto. Days Gone não vai ser diferente. Ele se encaixa em um survival horror de mundo aberto, com tiro em terceira pessoa, algo similar ao que você vê nos jogos de Resident Evil, mas uma diferença crucial: Resident Evil, o vírus mata o hospedeiro, depois o reanima. Em Days Gone, o hospedeiro continua vivo, enquanto sofre mutações. São os frenéticos, e isso muda completamente o comportamento deles. O vírus foi liberado intencionalmente por um bioterrorista em uma conferência internacional. Em menos de um mês, os hospitais lotaram, casos de violências explodiram, os governos tentaram quarentena, estradas foram bloqueadas e, por fim, cidades inteiras e os militares entraram em colapso. E dentro desses casos, você vai encontrar vários tipos de infectados. E entender cada um deles é questão de sobrevivência. Os Swarmers são os mais comuns. Vivem em hordas gigantescas, existem vídeos só de combate de horas contra eles, principalmente o da madeireira, mas individualmente você consegue abatê-los de forma furtiva sem muito esforço. Os Newts são crianças infectadas, sim, bem pesado. São frágeis, mas são muito ágeis, costumam aparecer no topo de construções e te atacar de forma desprevenida e em grupo. Os Breakers são as versões bombadas dos Swarmers, mais resistentes, mas poucos mais lentos. Sozinho dá pra lidar, em grupo com outros infectados
infectados viram um problemão. Os Ragers, esse pra mim é o mais chato, forte, resistente e rápido. Abate furtivo não funciona contra ele. A melhor saída é o Molotov, dá stagger e abre janela para você disparar no intervalo. E é aqui que vem um detalhe interessante do vírus, ele pode infectar o animal. O mais temido é o urso, que é o Rager. E sim, ele é exatamente o pesadelo que você está imaginando. Não são todos os animais que são infectados, até porque você vai encontrar cervos por todo lado. Mas o vírus foi desenvolvido para interagir com o DNA humano. E segundo a lore, animais com semelhanças genéticas ou com contato humano próximo são passíveis dessa transmissão. Existem os Screamers que, como o nome próprio sugere, chamam outros infectados para te detectarem. Silenciá-las é sempre prioridade. E por último, no fim do jogo, aparecem os Reachers, infectados que evoluíram, melhores em tudo, velocidade, força e inteligência. Mas com a habilidade certa de furtividade, você pode abatê-los sem disparar uma única bala. Faz sentido dentro do lore? Não, mas tá lá na habilidade. Segundo o próprio jogo, o vírus continua em evolução como qualquer outra coisa na natureza. O combate é o que diferencia Days Gone de outros gêneros. Você circula pelo mapa de moto, e no começo sua moto é um chamariz ambulante. O som é um fator crucial dentro do jogo. Quanto menos barulho você faz, menos atenção você chama. O que o jogo faz muito bem, e que muito testam e falham, é usar isso ao seu favor. Quer invadir um acampamento de criminosos? Você pode ir no modo furtivo, esgueirando-se usando objetos para desviar a atenção e limpar o lugar inteiro sem disparar uma bala. Quer partir para cima e trocar tiro? Também funciona. Ou, o meu favorito, você pode guiar uma horda de frenéticos até o acampamento e deixar que eles façam um trabalho sujo. Esse é um caso bem específico onde o acampamento fica em cima de um ninho, então você pode guiar a horda até lá e esperar o amanhecer para eles voltarem pro ninho. Como pode ver, o jogo te dá liberdade total. Stealth, tiro ou no braço mesmo. Além da campanha principal, o jogo conta com diversas missões secundárias. Você evolui o personagem, desenvolve a relação com seu companheiro Boozer e constrói a reputação com os acampamentos de sobreviventes espalhados pelo mapa, cada um com sua moeda própria. Eventos aleatórios pelo mapa permitem que você resgate sobreviventes e possa enviá-los a esses acampamentos, o que rende moeda e reputação. E cada acampamento tem customizações únicas para a sua moto, então para poder fazer o upgrade completo dela, você precisa da ajuda de todos eles. Pode ainda trocar recursos coletados dos frenéticos pela moeda corrente, comprar armamento e materiais de criação. Se falei que em Space Marines 2 não há uma recompensa pela exploração, aqui é totalmente o oposto. Quanto mais você explora, melhor fica. Carros, casas, florestas, ninhos, tudo tem item para coletar. O sistema de criação é um show à parte. Trapos viram itens de recuperação, pregos viram bomba, sucata vira seta de flecha, né? Seta de flecha. Garrafas viram molotov. A lógica é simples. Mais exploração, mais recurso, mais forte, mais fácil avançar na história. E é nesse contexto que você assume o controle de Deacon St. John, motoqueiro fora da lei em Oregon, 2 anos após o surto. Ao lado do seu fiel amigo Boozer, trabalham para se manter vivo no meio do caos. Mas existe algo que Deacon não consegue deixar para trás. A noite em que, para salvar sua esposa Sarah, ele a entregou na mão dos militares e ficou para trás, só com uma promessa, e com o peso de quem começa a aceitar que talvez nunca mais a veja. Tudo muda quando ele começa a descobrir evidências de que Sarah pode não estar morta. A partir daí, a jornada deixa de ser sobreviver. Ela passa a ser algo sobre muito mais poderoso, a recusa de desistir de quem você ama. Sarah não é apenas uma pessoa amada, ela é o farol no meio da noite, o símbolo de tudo o que ainda vale pena lutar. É por isso que Days Gone funciona emocionalmente, onde tanto os outros jogos do gênero falham. Ele tem um coração pulsando no centro de tudo. Não vou dar aí mais spoilers sobre o desfecho, mas recomendo fortemente jogar todas as missões secundárias antes de terminar a campanha. O que está guardado lá dentro vale cada minuto. Afinal de contas, vale a pena? O jogo é perfeito pra mim. Definitivamente é um dos melhores jogos que já joguei. Me senti completamente envolvido com a história do cara perdido que finalmente acha o seu propósito, de como é viver em uma terra arrasada, onde as coisas têm peso emocional de verdade. A gameplay é divertida e combina com a proposta, exploração e sobrevivência num mundo aberto que te recompensa por cada desvio de caminho. Praticamente tudo que busco num jogo
jogo Days Gone entrega. Bem, espero que vocês tenham curtido esse formato. Deixa o like, o hype se curtiu, deixa seu comentário, se inscreva para mais. Dê uma olhada nos outros jogos aqui do canal. Compartilha com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.